salvação. Somente o céu me dará. Por isso meu coração se abre para escutar. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes aqui alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos viram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe e pão. Jesus disse-lhe: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por ele, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, as aparições, elas são como que correções ou os últimos recados que Jesus precisa dar à comunidade e aos discípulos. Cuidado para a gente não ler ao pé da letra. O Evangelho são formas de se escrever para dar uma mensagem. Ele não é fotografia de uma realidade. Ou seja, não é fato que Jesus apareceu, tudo bem. Mas o que é importante a gente guardar aqui? A barca, por exemplo, é a comunidade. Pedro representa as lideranças. Uma liderança morta, ela mata a comunidade. A liderança precisa sair. Então, imagine, o contexto poderia ser de morte, poderia ser de alegria, mas, acima de tudo, não nos permite ficar acomodado. Se você é coordenador do seu grupo, você é coordenador da sua pastoral, do seu movimento, da sua comunidade, eu da paróquia, sempre precisamos sair. Corre o risco da gente ficar acomodado com a pequena equipe, com as pessoas que a gente tem. E qual é a nossa missão? É ir pescar. O grupo existe, a comunidade existe, nossos ministérios, a igreja existe para sair à pesca. É verdade que muitas vezes tentamos e não conseguimos nada. De que forma, de que jeito? Precisa mudar às vezes as estratégias. Ouvir Jesus. Lança as redes de forma diferente. A forma que Jesus recomenda. Às vezes a gente não escuta Jesus, só quer escutar a gente. Nossas vaidades, o jeito que vai ser mais bonito, o jeito que vai ser... Esse não é o jeito de Jesus. Não basta atrair pessoas para um palco, é atrair pessoas para o segmento a Jesus. E naquele momento, as redes realmente se tornam cheias, 153 grandes peixes.
É uma metáfora para representar a quantidade de comunidades que o Evangelho já está espalhado em tão pouco tempo após a ressurreição. O que vai unir? A partilha. Onde tem partilha, as pessoas se juntam. É uma forma de falar da própria Eucaristia. O peixe foi símbolo dos cristãos e continua sendo. Ele que realmente mergulha, que ressuscita, que é vida nova. Passado a Páscoa de Jesus, nasce as comunidades, nasce as lideranças, nasce a igreja. E nós somos felizes porque nós somos continuação do mesmo ressuscitado, das mesmas comunidades. São outros tempos, mas as estratégias continuam sendo as mesmas, para que realmente o Evangelho de Jesus possa gerar os seus filhos na fé e as suas testemunhas também. Feliz Páscoa! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra